Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. E nós iniciamos hoje um estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo ele vai ser cíclico, nós vamos fazer em torno de 27, 28 semanas, toda sexta-feira, às 19 horas. Um estudo rápido, questão de 20 minutinhos que nós vamos fazer. Eu vou tirar o óculos, que o reflexo está incomodando bastante. Então, nós vamos estar batendo um papinho sobre o Evangelho durante essas 28 semanas. Nós vamos elevar os nossos corações ao alto e pedir ao Cristo que nos abençoe, que esteja sempre ao nosso lado e que dilate o nosso entendimento para que a vida possa ser mais leve. Então, como nós estávamos dizendo, nós vamos fazer esse cachorrinho chato que está latindo ao fundo, é o gelinho. Ele nunca fica aqui atrás. É agora que eu estou precisando, é que ele veio para cá. Mas fazer o quê, né? Ele ainda não sabe falar, eu vou ensinar ele a falar, que aí ele não vai latir mais. Mas nós vamos, durante 28 semanas, fazer um estudo do Evangelho. Mas eu não vou fazer resumo do capítulo ou vou sintetizar cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar um tópico por cada capítulo e a gente vai estudar esse tópico. A gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vai mandando as perguntas e a gente vai respondendo na medida do possível. Tá certo? Eu só não vou ler os comentários porque a vista não me permite. Mas logo, logo nós vamos ter um jeito de ter uma interação melhor. Tá certo? Esse estudo ele tem por objetivo trazer um pouco mais do Evangelho para os nossos dias. A gente está precisando tanto do Cristo, né? Matar a saudade dele, trazer o Cristo para perto da gente. E é interessante que o Evangelho de Nosso Senhor, ele tem 2000 anos e está tão atual, né? Está tão presente na nossa vida, e é tão bom quando a gente consegue encontrar consolo no Evangelho, quando nós conseguimos encontrar respostas que nos acalmam a alma. Bom, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo foi a terceira obra de Kardec, né? 1857. Ele lança o Livro dos Espíritos, que é a parte doutrinária, a parte filosófica da doutrina. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, que é uma parte mais científica, junto com Gênese. E em 1864, em 15 de abril de 1864, ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, há 156 anos. Nessa obra, Kardec faz uma aglutinação diferenciada do Evangelho. Se nós pegarmos os Evangelhos do Novo Testamento, são evangelhos que estão numa linha cronológica. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não segue esta linha, ele segue uma linha mais didática, uma forma com que nós possamos, através de um capítulo, já entender o outro e assim por diante. Este livro ele veio no momento da França de muita turbulência. A França ela passou por um período, desde a Revolução Francesa até o fim do Império Francês em 1873, 1870, alguma coisa assim, quando a monarquia foi definitivamente extinta na França. Ela passou por um período de muita turbulência cultural, filosófica, científica.
E durante esse período, já no finalzinho desse período, é que surge a doutrina espírita. Kardec viveu sob um período de perseguição. Napoleão III era muito, muito ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica voltava a ser a religião oficial do Estado francês. E houve uma perseguição muito forte às novas ideias. E Kardec não foi diferente, ele sofreu essa perseguição. Vai surgir, então, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E na introdução do Evangelho, Kardec deixa muito claro que muita coisa não era entendida no Novo Testamento, nos ensinamentos do Cristo, porque faltava uma chave, faltava um decodificador, faltavam algumas explicações que nos levassem a compreender melhor a essência dos ensinamentos do Cristo. E isto foi possível graças à doutrina espírita. E essa decodificação, a doutrina espírita, ela faz, né? Ela vai levantar o véu, ela vai tirar o mistério que está envolto o ensinamento do Cristo. Porque na época do Cristo não havia um entendimento que já seria possível na França do século XIX. Então tinha muita coisa que o Cristo falava em parábolas, deixava mistérios, porque não havia um entendimento científico, filosófico e cultural que permitissem ao homem esse entendimento. Então, muitas passagens que nós vamos estudar só são entendidas à luz dos ensinamentos doutrinários. Só são compreendidas quando nós utilizamos o decodificador espírita para que estas passagens possam ser entendidas. E lá na introdução também, Kardec faz uma alusão a Platão e Sócrates como os grandes precursores do cristianismo, né? Eles vieram antes preparar o terreno. Da mesma forma que nós tivemos lá em Abraão um contato com Deus, né? Yahvé, ele é. Tivemos um contato semelhante no Egito com Akenaton, ou Amenófis IV, né? Que trocou de nome, que vai trazer uma ideia de um Deus imaterial, de um Deus simbolizado pelo Sol, né? Abraão também vai dar esse contato com Deus para nós, um Deus imaterial, a quem é chamado de Yahvé, ele é. Depois nós tivemos com Moisés um contrato com Deus, né? A Tábua dos 10 Mandamentos nada mais é do que um contrato, um conjunto de regras estabelecidos por Deus para que nós possamos seguir e ter uma vida melhor. E o Cristo nos vai dar uma convivência com Deus, né? Ele vai mostrar para nós que Deus é Pai, que Deus é amor. Ele vai tirar a ideia do Deus de Abraão, do Deus vingativo, do Deus punitivo, do Deus que castiga, e vai dizer para nós que Deus é amor. E depois vai passar Kardec, que vai nos trazer, dentro das nossas limitações, uma compreensão de Deus. Kardec vai deixar muito claro na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, quando ele fala: o que é Deus? O que é Deus? Ele não pergunta quem, como, onde ou porquê. Ele pergunta o que é Deus. Então, o que acontece? Esta pergunta é filosófica, né? E com o Evangelho, nós vamos trazer uma compreensão muito grande desse Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dar esta compreensão. Por isso a importância do seu estudo. E Kardec, metódico como era, ele vai trazer para nós algumas explicações, alguns termos, né, que são muito comuns, que são muito usados.
Ele vai explicar, por exemplo, a origem dos samaritanos, né, que era uma das tribos de Israel, que se distanciou, né, eram mais puritanos, eram mais radicais em alguns preceitos, né, só aceitavam o Torá, a lei mosaica, não aceitavam os livros que foram agregados à lei mosaica, eram mais radicais, né? Kardec vai falar dos fariseus, que eram outro grupo que se pegavam muito nas práticas exteriores, porque o judaísmo tem muito disso, de tradição, de práticas, e o farisaísmo ele vai ser caracterizado por isso, por valorizar sobremaneira as práticas exteriores, né? Nós vamos encontrar também ali o Kardec se referindo, por exemplo, aos essênios, que era uma seita mais espiritualizada, mais próxima ao que o Cristo vai trazer, mais preocupada com o bem-estar, né? Ele vai trazer uma introdução também, onde ele vai falar, os essênios foram cerca de 180 anos antes de Cristo, tá? Os terapeutas, terapeuta, o cuidador, aquele que cuida, também tinha uma prática bem espiritualizada. Então, tudo isso vai estar lá, vai estar englobado nisso, nessa introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que Kardec coloca os 4 primeiros tópicos bem interessantes, e o primeiro dele, que é o objetivo da nossa próxima aula, é quando o Cristo fala: eu não vim destruir a lei. Isso é muito, muito, muito importante e nós temos que prestar uma atenção boa nisso. Nós achávamos que o Cristo se referia tão somente à lei mosaica, né? Eu não vim destruir a lei de Moisés. Mas isso não é verdade. O Cristo ele tem uma visão mais ampla. Ele vai dizer que ele não veio destruir a lei, ele se referia à lei natural. E a lei natural, ela é a vontade divina. Está impressa na consciência humana. Isso está lá no Livro dos Espíritos, acho que na questão 62, não se me falha a memória. E esta lei, ela não pode ser derrocada. Poxa, mas espera aí. O Cristo a todo instante virou a vida do avesso. Como que ele não veio destruir a lei, se ele operou um monte de milagres, se ele caminhou em cima das águas, ele ressuscitou mortos, ele aconteceu. Mas o Cristo também faz uma afirmativa: vós sois deuses, e daquilo que eu posso, podeis muito mais. Então, quer dizer, Cristo era um espírito absoluto, era governador, é o governador do orbe terrestre. Ele tem o domínio absoluto da matéria. Tudo que o Cristo fez é perfeitamente possível de ser feito. E nós um dia vamos falar: eu e o Pai somos um, porque nós somos almas em evolução. Hoje nós perambulamos entre a treva e a luz. Ainda nos comprazemos com algumas coisas da matéria, mas buscamos muitas vezes o conforto celestial. Estamos, como diria o nosso amigo Clóvis, saindo da escuridão. Ainda não conseguimos caminhar absolutamente na luz. Mas nós conseguimos olhar para trás e dizer: muita coisa que está lá na escuridão eu não quero mais. Muita coisa que eu fiz no passado eu não vou fazer novamente. Então nós estamos caminhando em direção ao Cristo. Nós estamos caminhando para a luz. E quando o Cristo fala: eu não vim destruir a lei, ele está deixando muito claro que ele é submisso à vontade do Pai. E nós vamos encontrar também no Evangelho capítulos como honrar pai e mãe, pedir de graça, dar de graça o que de graça recebeste, as bem-aventuranças. Eu acho tão bonitas essas bem-aventuranças.
É fantástico quando você estuda isso. Se nós tivéssemos perdido todo o Evangelho e só o Sermão da Montanha tivesse salvo, já teríamos instrumento para mudar a humanidade toda. Toda, toda, toda. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós temos pérolas e mais pérolas, instrumentos para que a gente possa vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. Ferramentas que vão nos permitir tirar o Evangelho da teoria e trazê-los para a nossa prática diária. Nós não vamos ter a pretensão de fazermos um estudo muito minucioso, de fazermos um estudo muito aprofundado. Vamos pegar um tópico, vamos bater papo, vamos discutir, vamos conversar. Então, o primeiro vai ser esse. Eu não vim destruir a lei. Dá uma lida na introdução do Evangelho. É uma coisa muito interessante. Tem informações ali fantásticas. Não é? Há um estudo também que a FEB faz sobre isso, com várias aulas no YouTube que você pode consultar. O Evangelho, ele é a mola motriz da nossa mudança espiritual. Nós precisamos do Evangelho. Eu conversava há poucos dias com um bate-papo do Unis, e deve ir ao ar por esses dias, com um pastor e com um padre a respeito do Evangelho. E como as visões concatenam para uma única direção, da bússola moral que o Evangelho é para nós. Então, vamos conhecer e vamos tentar transformar o Evangelho em prática diária em nossas vidas. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Já se passaram os 20 minutos que a gente se propôs a falar. A gente quer deixar aqui uma mensagem para o próximo Natal, que está chegando aí. A história do Natal é bem interessante, né? Foi condicionado que o Natal seria comemorado no dia de Júpiter, que era a maior festa romana. Por isso, o Natal foi associado ao 25 de dezembro. Mas nós estamos esperando que o Cristo nasça no coração humano. A natalidade deve ocorrer quando nós mudamos o nosso comportamento. Esse também é o papel do Evangelho. A hora que eu trouxer o Evangelho para dentro da minha vida e que eu aprender alguma coisa com o Evangelho, eu tenho que mudar meu comportamento. Não há aprendizado se não há mudança de comportamento. O Natal deve ser quando o Cristo nasce em nossas vidas. Quando a nossa vida se torna uma vida de serviço ao Cristo. Nós estamos construindo a manjedoura em nossa alma para que o Cristo nasça. Vamos pensar nisso. E através do Evangelho, nós esperamos ter argumentos e instrumentos para transformar a nossa vida em algo muito, muito, muito melhor. Nós vamos ter instrumentos para a nossa felicidade. Muita paz a todos. Até a próxima sexta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Fiquem em paz. Que a paz do Cristo encontre guarita em nossos corações. Beijo carinhoso no coração de todo mundo.